Então, eu vou iniciar a aula, viu, gente? Que a gente tem muita coisa para discutir. Bem, então, inicialmente, essa aula está sendo gravada, né? Como eu havia avisado. Cumprimentar todos, desejo que todos estejam bem, que estejam saudáveis. O objetivo da aula de hoje é discutir com vocês um item que é muito corriqueiro, né, para a gente que trabalha com engenharia aplicada na área da saúde, ou engenharia aplicada em outras áreas, né? Isso é importante destacar. Não necessariamente quando a gente trata de comitê de ética, a gente está falando de engenharia aplicada só à área da saúde. Tudo que envolve, por exemplo, automotiva, máquinas, algum tipo de análise de resposta, de comportamento que envolve ser humano de maneira direta ou indireta, envolve o que a gente chama de comitê de ética. E entender o que é comitê de ética, entender como que se dialoga com o comitê de ética, é uma necessidade, né, que se faz presente hoje na vida dos engenheiros. Então, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro elétrico, outros engenharias, né, de software, que trabalha com aplicativo na área da saúde, todos esses precisam ter essa compreensão do que é o comitê de ética, quais são os protocolos de comitê de ética, quais são as denominações de comitê de ética. Então, a aula foi preparada para a gente justamente discutir isso. É uma aula extensa, o Adson pediu para começar um pouco mais tarde, né? A princípio ia começar às 10, mas eu ministro a aula do meio-dia às 2 na graduação, então eu tenho que terminar a aula com vocês até 11h55, para poder entrar na minha aula meio-dia em ponto. Mas eu vou deixar, eu preparei um conjunto de perguntas e respostas, e eu vou deixar a apresentação, que tem essas perguntas e respostas no Drive aqui, né, de vocês, nos arquivos do Teams aqui com vocês, para que vocês possam consultar. De toda forma, se precisar que volte para esclarecer alguma coisa, é só pedir para o professor Adson que eu faço esse retorno. Bem, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, aí vocês só me deixem saber se vocês estão visualizando a minha tela. Sim. Joia. Sim, consigo visualizar. Joia, maravilha. Então, vou minimizar aqui, eu vou deixar minha câmera aberta, e aqui está a apresentação em PowerPoint a respeito de comitê de ética, né? Então, comitê de ética em pesquisa em seres humanos, é muito importante que a gente entenda, né, o que significa isso. Aqui na Universidade de Brasília, a gente tem comitê de ética na Faculdade de Saúde, na Faculdade de Ceilândia, na Faculdade de Medicina, dentro do EBSER, né, no HUB, e tem na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, que é o Comitê de Ética que utiliza a outra resolução que eu vou explicar para vocês também, que é 510, que é uma resolução que para quem, até mesmo quem é da engenharia, que às vezes vai aplicar um questionário mais voltado para questões de relacionamento com a máquina, por exemplo, algo que é mais subjetivo, que envolve um pouco mais de psicologia, que envolve um pouco mais de análise de comportamento, você pode seguir para essa linha, né? Mas a boa parte dos experimentos que a gente faz, a boa parte dos... Não sei se tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver aqui, eu vi um barulhinho. Boa parte dos itens, né, que a gente consegue, que a gente costuma trabalhar dentro do cenário da engenharias, né? Eu não sei se tem alguém pedindo para entrar, se tiver, vocês me avisam, que eu não consegui visualizar, não. Dentro das engenharias, do ponto de vista experimental, a gente se relaciona com o Comitê de Ética de Pesquisa em seres humanos, né? Que normalmente eu sugiro que vocês tramitem os seus protocolos via AFS. Por quê? Porque dentro da Faculdade de Saúde a gente já tem engenheiros que fazem parte do Comitê de Ética, e aí quando chega alguma coisa que é experimento voltado para a área da engenharia, esses membros do comitê conseguem avaliar com menor impacto, né? Diferente quando só vai para o pessoal da medicina, por exemplo, eles não têm entendimento de nada. Teve um caso, por exemplo, de uma muleta instrumentada, que inclusive é um projeto do professor Adson, que o pessoal achava que dava choque, que poderia levar a óbito, e nada disso ia acontecer, né? Era alimentada, inclusive, por bateria. Então, essa falta de conhecimento deles, por conta da limitação da área deles, acaba comprometendo essa análise, e aí com isso a gente acaba sendo prejudicado. Por isso que é importante a gente selecionar um comitê de ética que possua, né, dentro do seu corpo de membros, que é uma instância colegiada, né, é importante destacar,
que eles tenham ali engenheiros para poder julgar os nossos projetos de maneira mais equilibrada. Bem, então o Comitê de Ética é uma instância colegiada, né? Ela é formada por pessoas de diversas áreas. Normalmente o que a gente tem mais como membro são o pessoal da saúde, mas também, igual eu comentei, na FS a gente tem o pessoal da engenharia já presente. A gente tem dentro da estrutura uma pessoa da sociedade civil, né? É obrigatório para a formação de um comitê de ética uma pessoa que não é voltada, que não é vinculada à universidade, justamente para que haja proteção dos participantes de pesquisa, e as atribuições desse comitê de ética é justamente analisar os protocolos de pesquisa, com a responsabilidade específica da ética em pesquisa. É importante destacar que eles não avaliam, né, a gente não avalia, quando o membro de comitê de ética, protocolo, se seu dado estatístico está correto, se sua pergunta tem fundamento ali do ponto de vista de inovação, não é nada disso que se julga. O que se julga é o seguinte, aquilo que você está fazendo a pergunta tem base científica para você implementar um experimento desse utilizando o ser humano como amostra? Essa é a pergunta que faz. Então, por exemplo, é muito importante que quando a gente submete um projeto de comitê de ética, é que a gente traga na estrutura do corpo, do texto, essa fundamentação, mostrando outros estudos que já foram testados, que utilizaram o ser humano como amostra, ou mostrando resultados outros que colaborem ali com a segurança de se fazer um ensaio utilizando seres humanos. Então, essa é a responsabilidade do Comitê de Ética. Toda avaliação do ponto de vista ético deve emitir um parecer consubstanciado, que é um parecer escrito. Então, quando você submete o projeto na plataforma Brasil, eu vou mostrar a plataforma para vocês, todo esse conjunto de documentos que você vai fazer upload lá na plataforma, em média de 10 a 12 documentos, dependendo do tamanho do seu projeto, né, pensando num projeto de mestrado ou doutorado pequeno, em que haja um envolvimento apenas do orientador e do discente, esses documentos todos são acessados, lidos e avaliados pelo parecerista do Comitê de Ética, e é escrito, né? Todas essas informações que você disponibiliza, elas são passadas para esse formulário, que é o formulário do parecer, onde ele analisa esse documento seu. Além disso, o Comitê de Ética ele tem um papel importante, que é educativo e consultivo. Então, antes de você fazer uma submissão ao Comitê de Ética, uma sugestão que eu dou é sempre entrar em contato com o coordenador do Comitê de Ética ou coordenadora, em que você tire ali algumas dúvidas, né, para que você não tenha tantas devolutivas no seu processo. Normalmente o processo volta por duas razões. Uma primeira razão é pendência documental, é quando você não sobe para a plataforma todos os documentos necessários que se precisa para poder estar fazendo a análise, né, dessa documentação. Então, e a segunda é por pendência, e aí essas pendências são pendências de pesquisa, né, éticas, de pesquisas éticas. Então, é quando você não atende a resolução. Então, essa pendência ética, quando ela é devolvida, você tem que fazer ajustes no seu documento. Já na documentação, você tem que introduzir novos documentos ou fazer ajustes nesses documentos. Então, é muito importante saber a distinção desses dois. Bem, se vocês tiverem dúvida enquanto eu estiver falando, pode ficar à vontade de interromper, tá bom? Porque eu entro em modo de fala e aí vocês... pode falar. Tudo bom? Bom dia. Bom ter você aqui. Oi, Vladimir, é você? Tudo bem, Vladimir? Como vai? Então, hoje eu estou ministrando a aula aqui para vocês sobre comitê de ética. Maravilha. Legal, então eu vou cumprimentar você, o Vitor, o Claudir, né? O Alfredo, já falei com ele um pouquinho. O professor Adson também está aí. Professora, eu já iniciei, tá? Então, estou seguindo. Bom que você me interrompeu, Vladimir. Obrigada, viu? É bom te ver. Então, e fique à vontade de fazer interrupção, tá? Caso queira. Ótimo, obrigado, Suélia. De nada, Talvez eu tenha que dar professor. uma saidinha rapidinho, mas volto em breve também. Tá, professor, pode ficar fora, tá? Na hora que finalizar, eu paro a gravação e salvo o vídeo lá também, tá bom? Ótimo. Então essa é toda a atividade de hoje aí, pessoal. Tá aí, ótimas boas aí, professor Suélia, tá? Um abraço aí para todos. Obrigado, professor Suélia. Obrigada, professor Adson. Um abraço. Bom dia de trabalho para o senhor. Tchau, tchau. Obrigado. Bem, então é muito importante que a gente tenha, né, esse entendimento de que o Comitê de Ética também tem esse papel não só de orientar, mas também de
é ser um recebedor de denúncias, né? Então, às vezes, existem pesquisas que estão sendo feitas que não estão ali cumprindo o parecer ético, que não estão cumprindo as questões éticas necessárias, né? Que estão sofrendo abuso, que o próprio participante de pesquisa está sofrendo abuso. A gente não chama participante de pesquisa de sujeito, eles são chamados de participante de pesquisa. Então, isso tudo é muito importante que tenha-se, né, um elemento protetor desse participante de pesquisa. Então, o Comitê de Ética também tem essa função. Além disso, o Comitê de Ética é um instrumento através do qual a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a chamada CONEP, dialoga com as pesquisas que estão ocorrendo aqui no Brasil, né, é o contato direto, principalmente pesquisas que exigem apreciação ética da CONEP. A gente vai entender que tipo de pesquisas são essas, né? Antes da gente aprofundar na questão da questão em pesquisa em seres humanos, existe uma confusão muito grande. Inclusive, um dia desse eu fui numa reunião do Ministério da Saúde, uma pessoa me comentou que se eu ia fazer experimento em comitê de ética em humanos e em animais. Então, houve essa confusão. Comitê de ética, quando a gente fala, a gente tem os dois braços. O Comitê de Ética em Seres Humanos, que é o CEP, que é vinculado ao Ministério da Saúde, que é vinculado ao CONEP, que é vinculado ao Ministério da Saúde, e a gente tem o CEUA. O CEUA é uma comissão de ética no uso de animais em pesquisa. O CEUA, ele é vinculado normalmente aos biotérios, né, vinculado ao Ministério da Educação, e aí esse CEUA, ele também tem um protocolo ético, você também faz submissões de estudos éticos, você segue toda uma avaliação, critérios de avaliação, mas ele é vinculado ao Conselho Nacional de Controle Experimental Animal, que é o CONSEA. Então, vejam que são instituições distintas. E nós da engenharia, acaba que a gente relaciona com esses dois universos, porque muitas das pesquisas a gente faz em animais para depois subir para humanos, né? Então, essa é a trajetória padrão de uma pesquisa. Quando você inicia uma pesquisa, você começa ela na parte que a gente chama de in vitro ou in silico, que são aqueles experimentos de bancada, de simulação, depois in vivo, modelo animal, que é quando vocês usam modelo animal desde pequeno porte até grande porte, né, sabendo que grande porte pode ser o suíno, por exemplo, que é um modelo animal que mais se aproxima do ser humano, ou um primata, né, que é outro modelo animal que se aproxima em ser humano, e aí, na outra fase, o modelo humano, que aí sim é comitê de ética. Então, o CEUA, ele tem na sua estrutura necessariamente médicos veterinários, biólogos, outros pesquisadores de outras áreas, né? Mas o interessante é que ele tem um veterinário que não é vinculado à instituição. Isso é importante destacar, porque é o veterinário ali que representa a sociedade civil, mas tem que ser um veterinário, né? Justamente para essa questão da manutenção e da proteção, né, dos cuidados éticos com os animais. Então, tem todo um critério. O protocolo de submissão do Comitê de Ética em Animais, ele passa por um processo SEI, né? Existe um formulário que a gente precisa preencher, desde a aquisição do animal que você tem que comprar, né? A peça animal, o modelo animal que você vai usar, camundongo, rato, até a forma que você vai descartar esse animal. O método de eutanásia, a forma que você vai fazer o descarte e os custos envolvidos, manutenção, alimentação, tudo isso é a cargo da pesquisa que está envolvendo aqueles animais. Bem, então, vamos entender aí a questão do Comitê de Ética em Seres Humanos, quais são os braços que a gente tem, né? O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos é vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, ao Ministério da Saúde, que tem como principal, né, o órgão gestor máximo, o CONEP. O CONEP, quem que compõe o CONEP? O CONEP ele é composto pela classe médica, né, algumas classes da área da saúde, não são todas que sentam na cadeira do CONEP, e os coordenadores dos CEPs de cada universidade. Então, por exemplo, aqui na Universidade de Brasília, eu citei para vocês
esses CEPs, né, da área da saúde que eu comentei, que são os CEPs vinculados à área da saúde, que são os vinculados à Resolução 466 de 2012. Então, a coordenadora da FS é a que tem cadeira lá dentro do CEP, representando a Universidade de Brasília. Aí tem a Universidade de São Paulo, e assim vai. Então, o CEP é composto, o CONEP é composto por esses indivíduos. E são eles que julgam os projetos de pesquisa que estão alinhados, né, que são classificados como a gente classifica de áreas temáticas especiais. Essas áreas temáticas especiais são as áreas 4, que a gente chama vulgarmente, que são novos procedimentos, novos equipamentos, novas diretrizes terapêuticas. São coisas que ainda não foram feitas, que não têm reconhecimento da Anvisa, que não tem cadastro nem registro, são pesquisas que ainda estão passando por processos de inovação. Então, essas pesquisas necessariamente precisam ser julgadas pelo CONEP. As outras pesquisas que não têm essa necessidade, que está utilizando um equipamento que já é registrado, ou que está utilizando uma técnica já consolidada, só está fazendo uma mudança de pergunta, de objeto, de hipótese, essas ficam dentro dos comitês de ética mesmo, elas não sobem para o CONEP. E também quando, por exemplo, são estruturas de equipamentos construídos, que são adaptações, em que você está instrumentando, por exemplo, né? Você está pegando uma palmilha e instrumentando essa palmilha para coletar dados, isso não precisa subir para o comitê de ética, ou se você está pegando um colchão e instrumentando, isso não precisa subir para o comitê de ética em CONEP, né? O nacional. Porque ainda não é um novo equipamento, o que você está fazendo é pegando algo já existente e instrumentalizando para coletar algumas informações. Então, isso são duas informações distintas. E aí, é importante que vocês saibam que dentro do CONEP existem dois braços, e esse braço só surgiu a partir de 2016, que é o braço ético na pesquisa na área das ciências humanas e sociais. Porém, existem casos de pessoas que fizeram engenharia, até tem um ex-aluno da Lourdes aqui, né? Tem dois, eu acho, tem dois, né? O Vladimir e o Álvaro. É Álvaro, né? É Alfredo. Que trabalhavam muito com essa linha. Infelizmente, na época da professora Lourdes, a gente não tinha o 510 ainda, né? Então, ela sempre tinha que seguir pelo caminho da saúde, mas a 510 utiliza muito, pode ser muito utilizada, inclusive teve alunos posterior, né, que usou para fazer algumas análises, por exemplo, da professora Marília, outra professora Glécia, que podem subir para o 510, porque é justamente uma resolução que ela é mais livre, né? Uma resolução que usa ali, às vezes, questionários de web, questionários de perguntas para alimentar uma rede neural, que não necessariamente está intervindo na saúde direta do paciente, que está dando ali, por exemplo, um aplicativo que fala, se você joga ali os dados e vai sair quanto de comida que você tem que tomar, um medicamento que você tem que tomar, ele tem que ter apreciação ética, porque isso vai interferir na minha saúde, vai interferir na minha dinâmica. Então, isso é muito importante. Então, a 510 veio para relaxar um pouco, porque muitas pesquisas da área das ciências humanas e sociais, que eram psicológicas, que eram análises que caíam na FS, por exemplo, que caía na saúde, que a gente não sabia julgar, ou que punha um monte de pendência ética desnecessária, foi transferida, né? E aí eu venho fazer uma reflexão com vocês, que é muito importante, e eu falo por experiência própria, né? Quando eu comecei a minha carreira, quando eu fui na minha tese de doutorado, eu utilizei pesquisa em animais e em humanos, nos dois modelos. Minha tese de doutorado eu consegui fazer os dois modelos, tanto o modelo animal quanto o modelo humano. E aí, quando eu estava fazendo esse processo todo, para mim era muito complicado, eu tinha muita, assim, antipatia, né, do parecer, era algo que me irritava muito, mas isso tudo por falta de conhecimento da minha parte. Por quê? Porque quando eu comecei a ter o conhecimento, compreender a importância do comitê de ética, que aquilo que eles faziam era para proteger não só o participante de pesquisa, mas a mim também, a me dar uma proteção ética, a me dar uma proteção jurídica,
eu comecei a perceber o tanto que aquelas perguntas que eles faziam, né, que aquelas considerações que eles colocavam como pendências, eram importantes eu trabalhar aquilo para que eu não sofresse depois um problema jurídico, né? Então, o Comitê de Ética, ele tem essa função principal, que é de proteção, que a gente às vezes não passa... não passa despercebido, né? A gente não percebe. E aí tem 3 exemplos aqui, né, que eu trago para que vocês tenham esse entendimento de que abusos acontecem, né? Às vezes o cientista, na ânsia de provar a sua proposta, sua hipótese, ele faz coisas que não são éticas, né? E isso foge um pouco. Então, o Comitê de Ética surgiu também, de certa forma, para poder barrar esse tipo de ação. Então, um evento científico que ficou internacionalmente conhecido, né, como abuso de pesquisador, foi esse no Alabama, em 32, em que pacientes portadores de sífilis não receberam nenhum tipo de tratamento para que os pesquisadores pudessem acompanhar a evolução da doença, né? E esse fato só foi descoberto 40 anos depois, em 72. Então, isso ficou muito marcado e foi muito drástico. Outra consequência também foi de 46 a 48, em que eles infectaram de maneira intencional prisioneiros e doentes mentais com as bactérias da sífilis e da gonorreia, para posteriormente tentar testar a eficácia de antibióticos, né? Então, utilizaram de pacientes, de pessoas vulneráveis, né? Tanto o prisioneiro quanto o doente mental é classificado como vulnerável, e fizeram testes, né? Ensaios clínicos com eles, isso é proibido. E mais que isso, o Brasil também contribuiu para isso. Vejam que em 2012, em 96, a gente já tinha uma resolução do Comitê de Ética, inclusive na minha tese de doutorado eu usei a de 96, porque em 2012 que saiu a edição, a nova edição dela, né? Em 2003 a 2006, no estado do Amapá, eles utilizaram comunidades ribeirinhas, que também são vulneráveis, né, assim como são tratadas do ponto de vista ético como vulneráveis, quilombolas, mulheres gestantes, menores, né, de idade, pessoas com doenças mentais ou algum distúrbio, então eles são tratados como vulneráveis. E aí eles colocaram essas pessoas para receberam dinheiro, que é algo que é proibido, né, você não pode pagar. No Brasil, você não pode dar nenhum tipo de benefício financeiro para a pessoa participar da pesquisa, é algo voluntário, né? Para se alimentarem de mosquitos com o próprio sangue, né? Então, isso era muito... a pessoa servia como um banco humano, né? Para que eles pudessem capturar esses mosquitos. Então, isso aqui foram eventos que marcaram, né? E que fazem a gente sempre pensar, né, até que ponto a gente pode submeter um outro indivíduo a algo que vai ali colocar em risco a vida dele, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E a pesquisa, mais que isso, a pesquisa, ela, além de seguir essas questões éticas, ela também é educativa, né? Porque o resultado dela impacta na vida das outras pessoas, ele educa as outras pessoas, ele orienta as outras pessoas, tá? A gente, como pesquisador, vocês que são alunos de pós-graduação, devem ter essa consciência, né, que o papel de vocês também é educar. Então, por isso que a gente precisa seguir algumas linhas de conduta que são imutáveis, né, do ponto de vista, inclusive, ético. E aí, dentro das engenharias, né, aí a gente tem engenharias 3, engenharias 4, normalmente quem trabalha com pesquisas que envolvem áreas médicas, né, das engenharias 4 são classificados esses tipos de sub-áreas, né, mas isso está mudando. Por exemplo, o programa de pós-graduação em sistemas mecatrônicos é engenharias 3, e lá dentro tem uma linha de pesquisa que é da área da engenharia biomédica, então, que trabalha com aplicações médicas, né, então eles também têm pesquisadores que submetem processos a comitê de ética, né? Então, é algo que a engenharia mecânica, nos congressos do COBEM, do DINCOM, por exemplo, eles solicitam pareceres éticos, né, caso o projeto submetido seja num subtópico de bioengenharia ou de engenharia biomédica e que tenha envolvido experimentos com humanos, né? Então, hoje, a nossa resolução que rege a gente, em sua maioria, é a 466/2012. Entretanto, caso você ache que o seu processo se enquadre dentro da resolução 510 de 2016, fique à vontade, né, para poder fazer esse acesso para verificar se a sua é 510 ou 466.
Bem, como é que é o processo? O pessoal fica à vontade de intervir, tá? Como é que é o processo de submissão de um protocolo ético, né? Como é que ele funciona? Para vocês que são alunos de pós-graduação, se for mestrado ou doutorado, não sei se aqui tem aluno de graduação, mas se for mestrado e doutorado, quem é o pesquisador responsável é o mestrando ou o doutorando. E o seu orientador e co-orientador, caso haja, eles são o que a gente chama de assistentes, né? Eles podem entrar na base, podem editar a base, eu vou mostrar a base aqui para vocês, podem entrar na base, registrar, né, todo o processo de acompanhar, né, todo o processo de submissão, mas quem vai ser a pessoa que vai responder por aquele protocolo é vocês, né? Vai ser o pesquisador responsável. E para quem é aluno de graduação, que está fazendo trabalho de conclusão de curso, por exemplo, aí quem é o responsável é o orientador. O aluno de graduação ele não pode ser responsável. Aí ele vira o que a gente chama de... deixa eu voltar aqui para apresentar, né? Essa aqui é a plataforma Brasil. A plataforma Brasil, deixa eu só sair aqui para mostrar a página dela principal. A plataforma Brasil é onde a gente cadastra os estudos clínicos, né? Então, é onde a gente cadastra os ensaios com o comitê de ética. Aqui tem várias informações importantes, né? Por exemplo, informações para o participante. Eu, por exemplo, tenho uma doença rara, aí eu quero saber se está tendo alguma pesquisa aqui no Brasil, eu vou aqui e procuro para me candidatar como sendo um participante de pesquisa. Muitas das pesquisas que são submetidas, né, boa parte das pessoas que viram participantes dessa pesquisa, principalmente multicêntricas, que são feitas em vários centros, né, eles acham por aqui, né, as pesquisas, os participantes se candidatam por aí. Outra forma também de fazer chamadas hoje, muito usual, é também pelo Facebook, né? Então, também tem ali, você posta a sua pesquisa no Facebook para conseguir participantes. Não é difícil conseguir voluntário, tá? É óbvio que quando você tem uma pesquisa que, até mesmo a gente, quando vai responder alguma pesquisa, questionário e tal, quando você é remunerado, né, você tem ali um benefício, é diferente. Então, a experiência de exterior é que no exterior a pessoa recebe uma taxinha, né, para poder fazer aquela pesquisa. Isso é bom, porque ela se compromete mais, ela responde com mais assertividade, ela está até mais animada para poder fazer o preenchimento. Mas, infelizmente, no Brasil, a nossa legislação não permite remuneração. Então, é voluntário o trabalho. O que a pessoa lucra como benefício é ser tratada, caso seja uma doença, receber aquela contrapartida, né? Quando há casos de placebo, né, e isso é algo que a pessoa pode ter, né? Muitas pesquisas têm o grupo controle e o grupo experimental, sendo que o grupo controle recebe ou placebo ou protocolo padrão. Caso o seu protocolo seja superior ou igual, né, e se for igual, o médico responsável pode indicar a aplicação desse seu protocolo. Se for superior, o médico também pode indicar e você tem responsabilidade em pegar aqueles do grupo controle que se manifestarem para poder tratar com o seu protocolo. Então, isso também acontece, né? Porque às vezes é sorteado um grupo placebo, você não fica sabendo que é placebo, você só vai saber depois, né? Porque é um estudo cego, normalmente os estudos são cegos, e aí você, depois, quando sai o resultado, você fala, ó, esses aqui foram um grupo controle, por isso que o resultado foi assim, vocês têm interesse em ser tratado com essa medicação? Sim. Aí o médico prescreve e eles são tratados, e você tem responsabilidade como pesquisador de submeter. Então, aqui é onde você tem todos os acessos, né, de manuais, de cartas, os biobancos. O que são biobancos? São informações que você coleta de seres humanos e viram bases, né? Então, para quem está fazendo pesquisa, às vezes não quer acessar, não quer fazer um estudo clínico, quer só acessar um biobanco, por exemplo, biobanco de dente, né? De tecido de dente. Então, a pessoa, por exemplo, se você vai num dentista e o dentista arranca seu siso e fala, olha, eu vou usar esse dente seu aqui para fazer uma pesquisa que eu estou utilizando uma broca nova e vou usar nesse dente já extraído, tá? Você tem que dar autorização ética, porque mesmo que ele seja um, entre aspas, lixo, esse lixo, se for passar por um processo de pesquisa, ele tem que ser autorizado por você, porque ele é um material seu, né? Pertence a você. Bem, aí acessando aqui, você faz o cadastro, se vocês ainda não têm cadastro, e caso forem trabalhar com isso, vocês têm que fazer o cadastro, é um cadastro simples, né? Vocês logam com a sua senha, e aí, uma vez que vocês loguem na plataforma,
Brasil, o processo de criar um novo projeto, né, um cadastro de um novo projeto de pesquisa, é aqui, né, nova submissão, né, então, por que esses provados na plataforma anterior? Porque existem, às vezes, projetos que foram aprovados lá em 96, antes de lançar a plataforma, aí você pode cadastrar aqui, mas nesse caso é para uma nova submissão que vai ser apreciada eticamente. Só voltar aqui, que eu queria mostrar um negócio que é um número que as pessoas, às vezes, não se lembram, deixa eu logar de novo, que é o CAI. Quando você vai fazer uma submissão de um artigo científico ou na sua própria dissertação, depois que você tiver submetido o seu projeto, que esteja em apreciação, ele vai gerar esse número aqui, ó, esse número CAI. Então, aqui vocês vão ver aqui, né, por exemplo, ó, esse número grandão aqui é o número CAI de um projeto de pesquisa que eu tenho, que está aprovado. Então, esse número é que eu forneço para os comitês, para os artigos, é esse número que eu coloco para um fomento, porque com esse número eu consigo fazer a pesquisa dessa informação lá naquele site principal. Bem, então eu vou cadastrar uma nova submissão, e aí aquela questão de quem é o pesquisador responsável, né? Você vai gerar os documentos, olhando aqui a minha apresentação, ó, você, pesquisador, vai gerar os documentos e vai submeter ao CEP. Que submissão é essa? É essa submissão aqui, ó. Então, você vai vir aqui e vai fazer, olha, eu vou trabalhar em cima da resolução 466 ou eu vou trabalhar em cima da resolução 510. Se você for trabalhar em cima da 466, você vai seguir um conjunto de regras que a 466 impõe. Se é na 510, você vai conseguir um conjunto de regras que a 510 impõe. Então, você diz, né, que vai mexer com os seres humanos, aí aqui você diz que sim, aí eles ainda não têm o modelo completo, tá vendo? Então, tem que usar o simplificado, né, que é o modelo que eles têm, e aqui ele já preenche automaticamente com seus dados. E aqui, ó, deseja delegar autorização de preenchimento a esse projeto a outras pessoas cadastradas no sistema, aí você vai ser o pesquisador responsável, tá vendo? Ó, o pesquisador principal, então vai aparecer o nome do aluno, mestrando ou doutorando. E sim, vou delegar quem? O meu orientador. Aí você põe o CPF dele aqui, ele tem que ter cadastro na plataforma Brasil, vai puxar o nome dele. Esse assistente que vai ser adicionado, ele pode entrar na plataforma e editar. Já a equipe, que são pessoas que você, por exemplo, às vezes é um outro aluno que você não quer que vai ser futuro aluno de mestrado, ou é aluno de doutorado, de mestrado, mas que ele vai pegar só um pedacinho da pesquisa e você não quer que ele tenha acesso à edição desse documento, então você coloca ele como equipe de pesquisa. Ou até mesmo outros pesquisadores, outros professores que vão participar da pesquisa, você coloca com a equipe de pesquisa. Equipe de pesquisa, você entra da mesma forma, só que a diferença é que você... Aqui, essa pessoa não vai poder editar nada que você fez, né? Uma vez feito esse preenchimento, depois eu vou entrar lá de novo e mostrar o passo a passo, né? Vocês vão, esse documento, esse processo todo de preenchimento aqui, ó, até chegar em outras informações, vai gerar, quando você chegar em outras informações, vai gerar o que a gente chama de folha de rosto, né? A folha de rosto, ele é um documento de uma página, em que traz ali o seu nome, os seus dados pessoais, o nome do seu projeto, aonde ele vai ser feito, porque você vai selecionar, né, qual que é a universidade que vai fazer, e vai te direcionar, você vai indicar qual que é o instituto, ou a faculdade, ou o departamento que vai estar responsável por esse seu projeto. Então, quem é o responsável pela instituição que vai assinar isso por você? Normalmente, quando a gente trabalha, por exemplo, para quem é vinculado à FT, né, aos programas da FT, é o diretor da FT que assina, ou é o chefe do departamento que assina, né? Normalmente é a chefia superior que assina o comitê de ética. Nas faculdades, por exemplo, que não tem conselho de curso, né, igual tem conselho de curso, mas não tem os cursos quebrados, igual a FGA, quem assina é diretamente o diretor. Na FT é um pouquinho diferente. Então, na FS, quem assina, apesar de ter vários cursos lá, quem assina é sempre o diretor da FS. Então, essa folha de rosto vai ser assinada por você, só por você, o orientador não assina. Se você é o pesquisador responsável, né, principal, é você que vai assinar, e o diretor ou outro responsável pela unidade onde você vai fazer o estudo. É esse onde está vinculado o estudo. Então, professora, mas eu estou vinculada à FT, mas eu vou coletar dados lá no Agarram.
ou eu vou coletar dados lá no HUB. Quem vai assinar a folha de rosto é você e a FT, porque você é vinculado à FT. Mas esse pessoal aqui, eles vão preencher alguma coisa? Sim, eu vou mostrar para vocês. Eles vão entrar como outro documento e eles são chamados de coparticipantes. Então, esses coparticipantes, eles vão assinar documentos também, porque parte do estudo vai ser feito lá, mas quem é responsável pelo estudo vai ser você e aonde você tem vindo. Aí você vai gerar esse protocolo de pesquisa, e esse protocolo de pesquisa vai chegar no CEP, e aí vai ter aquelas duas checagens que eu falei para vocês. A checagem de documentos, que pode ter pendência, e aí enquanto não tiver esse ok de documentos, não gera esse CAI, porque enquanto não tiver o ok de documentos, significa que o seu processo não gerou um número para ser avaliado, né? Então, ele ainda está em recepção. Então, ele vai falar lá, faltou currículo Lattes do seu orientador, faltou a carta de encaminhamento do projeto, faltou o seu currículo, faltou o orçamento, faltou o cronograma, então ele vai te devolver com pendência documental. Você faz o ajuste dessa pendência documental, e aí, uma vez que a secretária do Comitê de Ética fala ok, documentos ok, ele pode seguir para a segunda etapa, que é a etapa de apreciação ética. Aí gera o número cai na mão do coordenador desse comitê de ética, esse comitê de ética, esse coordenador faz a análise prévia desse projeto e fala, dentro do meu time de relatores, que é um colegiado, né, com várias pessoas de formação, eu vou indicar a Suélia, ela que vai fazer a apreciação ética desse projeto, aí ela me indica. Aí vamos supor que é um projeto do Vladimir, aí eu conheço o Vladimir, eu tenho impedimento ético de avaliar. Aí eu devolvo e falo, olha, não posso avaliar, por quê? Porque eu tenho impedimento ético, porque eu tenho proximidade com esse aluno. Ele trabalha num projeto de pesquisa que eu trabalho também, então não posso. Então, manda para outro avaliador. Se é uma pessoa que eu conheço, mas não trabalho com ele, por exemplo, é um aluno do Adson, mas que não trabalha comigo nem nada, não tem problema, vou fazer apreciação ética, né? Isso só é impedimento ético quando você tem um pezinho ali na pesquisa ou você tem uma influência naquela pesquisa, aí você não pode fazer. Aí a pessoa, eu faço aceite ético, gerou esse número CAI, né? A coordenadora, assim que ela indicou o parecer ético, ela já gera esse número CAI, e aí vai encaminhar para o relator, que eu vou ter alguns dias para poder fazer esse relato. Dessa checagem de documento até a indicação do relator, vai de 20 a 25 dias, não é rápido, porque até chegar a checar, fazer toda essa tramitação, você levou aí de 20 a 25 dias. Isso sendo pessimista, né? Já dentro de uma escala mais real, né, em vez daquela otimista, que é aqui a falada de 5 dias, tal, não é isso, tem todo um trâmite que acaba embolando. Quando o relator aceita, existem normalmente 2 reuniões mensais, né, que são agendadas, previamente agendadas, então a gente tem um calendário do semestre de reuniões, normalmente são 2 mensais, a cada 15 dias, mais ou menos, 10, 12 dias. E aí eu recebo, por exemplo, dia 2, e a próxima reunião é dia 7, eu não vou relatar dia 7, eu vou relatar só na outra reunião, porque eu tenho até 10 dias para poder fazer o relato. Por quê? Porque eu preciso ler os 10, 12 documentos para poder fazer toda aquela apreciação ética que é bem detalhada. Aí eu vou só analisar na outra reunião. Então, coloca aí de 10 a 15 dias para o relator fazer a análise, esperar a outra reunião para poder ser julgado. Então, é 30 dias de análise. Aí, depois de 30 dias, faz a reunião, emite-se o parecer. Como é que é feita na reunião? Todo mundo senta, lê parecer por parecer e é julgado, né? Então, a gente tem que ler o parecer inteiro. Por isso que as reuniões são demoradas, normalmente são uma tarde inteira. Às vezes a gente até estende, né, por mais de tempos. E, além disso, às vezes marca reuniões que a gente chama de extraordinárias, né? Que são aquelas que não estavam previamente agendadas para dar conta do volume de trabalho. E aí, nessas reuniões, a gente lê se está ok, o parecer é aprovado, e aí volta se não é área temática especial, volta para o pesquisador falando, ó, está aprovado seu parecer, pode começar a sua pesquisa. Se não, se tiver pendências, volta também para o pesquisador para ele arrumar tudo que foi linkado com pendências e submeter novamente com esses ajustes, né? Você não precisa preencher a plataforma de novo, a única coisa que você vai fazer vai ser corrigir os erros que foram listados, responder à carta de pendências, né, falando, olha, na pendência 1, o senhor falou que eu esqueci o currículo do meu orientador. Então,
aqui eu fiz uma inclusão na plataforma do currículo do meu orientador. Eu esqueci de citar que eu vou dar auxílio, deslocamento e lanche para o participante de pesquisa. Fiz essa correção desse item, tal documento e tal documento. Aí, o parecerista, esse documento você submete, ele volta para o relator novamente, o relator checa se você de fato corrigiu, emite um outro parecer falando se a pendência foi atendida totalmente, parcialmente atendida, então você respondeu um pouco, né? Respondeu tudo que foi pedido ou não atendida. Então, nesses 3 itens aí, você vai ter ou aprovado, ou ainda devolve para você, ou reprovado. Dependendo do jeito que o pesquisador responde, já é reprovado, porque você vê que o cara não está, que o pesquisador ali não está entendendo o que é o pedido, ou tem erros que são muito graves, e aí a pessoa não consegue visualizar esses erros, aí precisa reprovar, chamar o pesquisador para conversar, isso quem faz é a coordenação, e poder fazer esses ajustes, né? Ok, mas foi aprovado, deu tudo certo, voltou com pendências, você arrumou, voltou para lá, aprovado, posso começar a pesquisa? Sim, se não for grande área especial temática. Se for grande área especial temática, o seu projeto vai subir para o CONEP e vai passar por todo o processo de novo. O que é o processo de novo? O CONEP vai receber esse documento, vai fazer a checagem, vai indicar um relator, vai fazer a reunião do CONEP, e se aprovado, joia. Aprovou, mesma coisa. Ele lê o CONEP, o que eles fazem? Né? Eles leem o relatório do CEP, mas eles geram um outro parecer. E eles lá podem questionar o que quiser. Né? Então, normalmente, o CONEP, ele devolve com pendência. Né? Aí você resolve a pendência, mesmo que foi aprovado no CEP. Você não pode começar, você só vai começar se for área temática especial, que é o quê? Novo fármaco, novo dispositivo, novo equipamento, novo procedimento, nova terapêutica. Então, o CONEP, aí você devolve o CONEP, ele fala aprovado. Aí, quando ele falar aprovado, você fala, opa, agora eu posso começar. Só depois de notificar a Anvisa. Aí você notifica a Anvisa. A Anvisa tem 30 dias para falar, ok, seu protocolo está aprovado, pode começar. Se não, se ela não se manifestar, você pode começar automaticamente, mas ela precisa se manifestar. Se porventura ela negar, você tem que entrar com recurso, verificando o que você tem que fazer para atender à exigência dela, né? Porque pode ser que ela não libere por algum motivo. Aí você tem que acionar ela para ver que tipo de exigência você tem que fazer nos seus documentos para que ela possa aprovar o seu estudo. Bem, uma vez feito esse trâmite todo, né, quem são os atores que estão envolvidos aí, né? O pesquisador, que tem que ter o currículo Lattes cadastrado, é muito importante, e atualizado. Se chegar a processo ético para apreciação com o Lattes desatualizado, eles devolvem, né? Porque tem que ter no mínimo 30 dias ali atualizado, porque tem gente que manda o currículo, por exemplo, a gente está em agosto e foi atualizado em janeiro. Não pode, né? Tem que estar atualizado no mínimo 30 dias. Do momento da submissão. Você tem como responsabilidade fazer o acompanhamento das apreciações, não, você chega na sua caixa de e-mail uma mensagem que houve algum movimento no seu projeto. Chega assim, houve algum movimento no seu projeto. Mas eu, normalmente, quando eu faço as minhas submissões, eu marco na agenda e toda semana eu dou uma entradinha para dar uma olhadinha. Porque a plataforma Brasil, às vezes dá erro, às vezes ela demora para enviar, e aí você perde tempo, porque uma vez que chegue pendências, você tem um prazo de tempo para devolver a resposta. Né? Você tem, salvo engano, até a última informação que eu tinha, era 30 dias para você responder. Se você não respondesse em 30 dias, você perdia. Então, ele automaticamente entra em modo de recusa, né? Pelo próprio sistema, o sistema já faz essa filtragem. Então, é muito importante que você fique atento às datas, né? Pode ser que aconteça que você não receba e não veja, você pode pedir prorrogação. Aí você entra em contato com a própria plataforma e ela faz o delay, né, para que você tenha tempo hábil para poder responder dentro do prazo estipulado lá por eles, que acho que é até 45 dias de extensão. E é importante que você sempre fique monitorando, né, para ver se não tem nenhum tipo de pendência para quem está trabalhando, igual eu falei para vocês, né? Vocês estão aqui, são da FT ou são da FGA, e vão fazer um trabalho no Agarram, o Agarram vai ser o coparticipante. O coparticipante pode dar pendência, porque assim como passou dentro do comitê de ética aqui da UNB, automaticamente ele vai passar no comitê de ética coparticipante. Por exemplo, no caso
para quem trabalha com os hospitais das secretarias, as secretarias, elas são vinculadas à FEPEX, e a FEPEX vai te obrigar, né, a ser apreciado lá. Então, pode ser que tenha pendências no comitê coparticipante. E no comitê coparticipante, se tiver pendência, você tem que responder a mesma coisa. Só vai subir para o CONEP, caso o seu vá para o CONEP, se depois de aprovado no comitê coparticipante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, nesse caso aqui, ó, se vocês verem na... Eu vou sair aqui, né? Se vocês verem na minha área principal, ela tem aqui, ó, Comitê de Ética Coparticipante, né? Que é um outro... Nossa, ela é lenta assim mesmo, tá? É um outro coisa aqui, ó. PC, né? Então, esse aqui, ó, última apreciação, POC, é de coparticipante, tá? Então, o participante, né, que é o principal, comitê de ética principal, tá ok, e o coparticipante pode estar não ok, pode estar em situação em análise, pode estar em situação reprovada. Então, isso tudo você tem que ficar atento, e quem tem que ficar atento é a gente que é pesquisador, né? O público geral pode ter acesso nessas informações dos projetos, é importante que eles tenham, até mesmo para fazer esse controle social. O comitê de ética, ele tem as funções, né, de dar os dados corretos, dentro dos sites dos comitês, é importante a gente sempre checar que tem as instruções. Na época da pandemia, por exemplo, os projetos que tinham tomando água, pessoal. Os projetos que tinham Covid, por exemplo, eles tinham uma tramitação diferenciada. Então, aí tinham os novos fluxos, né? E isso a gente consulta tudo nos sites. Então, é importante que o Comitê de Ética esteja atento a essas questões. E o CONEP ele é importante não só para julgar esses novos processos, mas também para dar direcionadores, diretrizes, gerar novas regras, editar resolução, né? Então, ele é um órgão muito importante que dialoga aí com as áreas também por exemplo, das farmacêuticas, né? Das empresas. As empresas chegam com demandas para eles, para tramitar mais rápido, para ter um protocolo assim, para ter um comportamento assim. Então, ele também é um pouco que o conector, né? Pesquisador e sociedade também, o CONEP. Bem, antes da gente aprofundar na que a gente mais interessa para nós, né, que tem o maior volume de pesquisas das engenharias aplicadas, que é a 466-2012, a resolução 510 é só para reforçar, né, que ela é vinculada à maioria dela, né, na área das ciências humanas e sociais, né, ela era impactada negativamente, por isso que se criou a 510, porque chegava pesquisas que eram submetidas ao Comitê de Ética de Saúde, que eram negadas, justamente porque as pendências que a gente levantava eram pendências que eram aplicadas à área da saúde, a gente não podia fugir daquilo. Então, por exemplo, uma coisa que acontecia muito, né? Pesquisas de cunho psicológico, né? Então, você vai lá fazer um diálogo sobre depressão com a pessoa, aí você vai começar a mexer em algumas memórias com ela, para testar alguma ferramenta na área da psicologia e tal, e aí, para nós, isso, qualquer desconforto que a pessoa sinta, qualquer reação que ela tenha, você tem que minimizar esses riscos, né? Então, isso poderia gerar um desconforto, poderia gerar um trauma. Então, você teria que detalhar exatamente tudo que você ia fazer, toda a assistência que você ia dar, se você ia pagar tratamento para ela, caso ela tivesse algum problema consequente, então, qualquer desdobramento. Então, isso a 466 exige. Já a 510, não. A 510, ela olha isso já com o olhar mais compreensivo do processo natural das ciências humanas e sociais. Então, essa foi a grande metodologia, né, que se aplicou fazendo esse direcionamento. Então, é interessante notar, né, que algumas revistas de cunho interdisciplinar, inclusive, já dizem, né, que as pesquisas ali publicadas podem ser apreciadas pela 510, é suficiente, né? Então, isso também já é importante a gente destacar. Então, quando você for fazer uma submissão a uma revista, cheque, né? Porque, às vezes, aquele estudo que você está fazendo, que você está propondo na 466,
que é mais rígida, que é mais robusta, você poderia tramitar ele na 510, que já seria suficiente, né? Que não que ela não seja exigente, ela tem os graus de exigências, mas os processos metodológicos, quando ela analisa os processos metodológicos, o olhar é diferenciado, né? E uma coisa que é importante, que eu já falei no início da minha aula, é a questão de vocês ficarem atentos às exigências dos comitês de ética, né? Então, a exigências de ter comitê de ética pelas revistas, congressos internacionais, congressos nacionais que são, por exemplo, o CBEB, né, que é o Congresso de Engenharia Biomédica, o Nacional de Engenharia Biomédica, eles já pedem, né? Então, naturalmente, os processos todos já estão bem consolidados, né? E aí, uma pergunta que sempre se fala é qual tipo de projeto de pesquisa deve ser encaminhado ao comitê de ética, né? Então, todo projeto de pesquisa, né, em ética em seres humanos, que seja relativo a ser humano, de maneira direta ou indireta, conforme definido na 466/2012, que isso é a definição, né? Todo projeto de pesquisa que de maneira direta ou indireta deve ser apreciado. O que seria um exemplo de indireto? A questão do dente arrancado. Isso seria indireto. Não vai estar aplicando nada no seu órgão, com você, com o órgão, com o objeto colado aqui, né? Com parte do seu tecido aqui dentário colado. Não, o negócio já foi arrancado, já é tecido descartado, mas faz parte de você, é um produto seu, é um material biológico seu. Por exemplo, sangue, vou examinar o seu sangue, indireto, mas que pode lá, na hora que ela está fazendo a apreciação do seu sangue, ela acha algum indicador de alguma doença que ela tem obrigação ética de te dar a devolutiva, de te avisar. Por isso que ela tem que ter esse acordo de mexer no seu material biológico, e mais que isso, que caso ela encontre alguma coisa, é responsabilidade ética dela de te reportar, né? Outro exemplo, o seu prontuário. Prontuário é todo histórico seu que você vai no médico, né? Então, para quem utiliza o SUS, você tem um prontuário eletrônico lá do SUS, que tem as suas informações todas. Então, vamos supor que eu vou fazer uma consulta, e aí existe uma diferença, né? Eu vou fazer uma pesquisa na área neonatal, onde eu vou pegar todos os nenéns que nasceram de 1996 até 2006. E a gente está agora, em 2021. Então, eu vou lá pegar o prontuário desse pessoal todo e vou fazer uma análise aplicando técnicas de inteligência artificial ou alguma técnica de modelagem para caracterizar um padrão ali de desenvolvimento de uma doença genética ou de algum outro tipo de doença. Então, isso é um resultado que eu vou ter desse meu estudo, em cima desses prontuários. Vocês concordam que as crianças nascidas em 96, que acho que pode ser até que alguns de vocês são dessa época, né? Ou um pouco depois, é pouco provável que eu tenha acesso a esse indivíduo, né? Essa mãe, ou é difícil, se eu for colocar ali 100 pessoas, 200 pessoas para eu poder fazer essa coleta, ou 2.000 pessoas, existem algumas estratégias. A primeira estratégia é que, se o comitê de ética interpretar que você deve contactar uma a uma, dependendo do número da sua amostra, e tentar fazer com que elas assinem o seu termo consentido livre e esclarecido, que é um documento que eu vou explicar o que é. E se ele te direcionar isso, você terá que fazer. Se você fizer, né, for direcionando, você tem uma amostra de 50, você vai ter que contactar esses 50 e pedir para eles assinarem o termo consentido livre e esclarecido. Aí ele te dá uma condição, sempre assim. Se você tentou contactar 1, 2, 3 vezes e não obteve êxito, e automaticamente esse formulário está dispensado, né? Então, você entra no que a gente chama de dispensa de assinatura de TCLE. Isso para uma amostra pequena. Vamos supor que seja 2.000 pessoas ou 1.000 pessoas. Aí você pode pedir dispensa de TCLE automaticamente. Fala, olha, eu vou pedir dispensa de TCLE, né? Porque eu não vou conseguir acessar 2.000 pessoas, fica muito difícil acessar isso. Aí o CEP, se entender que eticamente aquilo que você vai fazer não vai comprometer do ponto de vista da vida daquele indivíduo, ela pode te liberar. Porém, caso você esteja liberado e você está fazendo lá a sua pesquisa, né? Você achou que naquela aplicação, aquele sujeito XY, aquele grupo de sujeitos YZ que você encontrou tem risco de desenvolver algo, ou tem alguma coisa que você encontrou como achado que pode impactar na vida desse indivíduo, eticamente você é responsável em avisar.
né? Você tem que dar esse feedback. E aí, como que você faz esse feedback? Você notifica o ambulatório, né, que tem ali o cadastro, você notifica a instituição, e aí, por meio dessa instituição, eles vão, junto com o pesquisador responsável, tentar contactar esses familiares, essas pessoas, para poder fazer essa devolutiva de informação científica. Então, isso também acontece, né? Então, essas são informações, por exemplo, exemplos de dados que são indiretos, mas que podem, sim, te obrigar a fazer esse contato. Bem, eu vou voltar aqui na página só para mostrar para vocês, né? Aqui, quando eu faço uma nova submissão, eu vou só fazer um testezinho aqui, simples, não vou conseguir fazer todas as etapas, porque eu não vou fazer uma submissão nova, né? Mas aqui eu não vou delegar ninguém, e aqui eu só, ó, para quem é do PPGB, né, eu foi cadastrado o programa de pós-graduação da FGA. Quem assina é o diretor ou coordenador do curso. Eu acho que eles aceitam também do coordenador do curso. Então, aqui, uma vez que faça isso, ele vai puxar o NB, né, a FUB, como instituição, também na Fundação da Universidade de Brasília, e não é internacional. Então, eu posso passar para a próxima aba. Então, essa primeira aba é a aba geral zona, né, em que você vai preencher equipe e onde é a instituição que vai ser feito o estudo. Onde é essa instituição que vai ser feito o estudo é que vai direcionar você para o comitê de ética. Quando a gente marca PPGB ali, eles direcionam para a FS, né, que foi um cadastro que eu fiz quando eu era membro na época. Agora, quando marca o NB sem especificar o programa, aí existe um direcionamento interno do próprio sistema, né, que você também consegue selecionar, indicar qual que você quer, né, se você quer o da FS, ou se você quer o da FCE, que é da Ceilândia, ou se você quer o da FM, que é da Faculdade de Saúde, da Medicina, ou se você quer o da HUB. Bem, aí aqui entra numa área que é a área de estudo, que é a área 2, nessa aba 2, que fala justamente dessa questão de onde o seu estudo está classificado, né? Onde está ancorado o seu estudo. Então, para aqueles que trabalham com genética humana, tem essas sub-áreas aqui. Para quem trabalha com reprodução humana, essas sub-áreas. E aqui para nós, ó, eu vou trabalhar com novo equipamento. Então, equipamentos e dispositivos terapêuticos novos ou não registrados no país. Quando diz não registrados do país, o que eu estou querendo especificar aqui é que são produtos que vieram, que às vezes importados, né, ou que ainda não obtiveram registro aqui na Anvisa. Então, você marca essa área, porque necessariamente esses, quando aqui ticados, vão para o CONEP, né? Pode ser que você, desavisadamente, não acha que o seu processo não é um novo equipamento, né? Ou que você não acha que não é um novo procedimento invasivo, ou você acha que não é, por exemplo, você está pegando um grupo de indígenas, mas você não acha que é com população indígena, por exemplo. Aí você vem aqui e marca só engenharias. O CEP, ao analisar o seu processo, ele pode entender que seja. E aí, ao entender que seja, ele vai te devolver para você ajustar essa marcação. Então, eu vou marcar aqui equipamentos novos e que é grande áreas. Então, quando eu faço essa marcação, ele vai me direcionar para onde? Para continuar o preenchimento, né? Mas eu sei que eu vou ter que subir para o CONEP, então eu tenho que estar preparada. Aqui eu vou colocar umas letrinhas só para fingir um título, né? E vamos ver se ele deixa eu passar. Aqui eu vou pôr sim. E vamos ver próximo. Aí pronto, ele deixou passar. Então, aqui eu vou entrar com os dados. Então, a área de estudo é aquilo que a gente preenche. Tinha outros itens que estavam em cinza, mas por que eu não marquei? Porque ele é para a área da saúde, né? Então, quando tem área da saúde, que é, por exemplo, nova terapia, aí você tem que indicar o CID, tem que indicar informações da área da saúde mesmo. Mas no nosso caso não se aplica. Então, aqui está a questão do estudo, né? Então, que tipo de estudo que é? Quando é da área da saúde, tá vendo? Tem o observacional e intervenção experimental, que tem essas exigências aqui de CID. No nosso caso, isso não se aplica, né? Então, eu vou aqui direto para o desenho. Desenho, o que é? Seria o que você poderia chamar de resumo, né? Um resumo geral, em que você diz qual que é o problema que você vai atacar,
qual que é o estudo que você vai fazer, se é com grupo controle, grupo experimental, se você vai aplicar um tipo de remédio, outro tipo de remédio, né? Você vai usar o equipamento A com o equipamento B. Então, é a explicação geral do seu estudo. Se você tem financiamento, é importante citar, e se você tem palavra-chave. Então, aqui são, eu não vou conseguir preencher, né? Porque tem informações, mas aqui são informações do seu projeto. Nessa aba aqui, de detalhamento do estudo, que informações que vão ser cobradas de vocês, né? Eu vou pegar aqui um documento só para mostrar para vocês quais são os itens que eles vão cobrar. Objetivo, né? O resumo, que eu já falei, que é o desenho, o objetivo geral, por exemplo, os objetivos secundários, né? Ou objetivos específicos que eles vão cobrar. Eu vou abrir aqui um parecer só para vocês verem. Esses são os itens que vão aparecer lá, né? Então, aqui tem um estudo, aqui é o parecer que foi emitido do meu documento, mas esses itens é o que vão ser cobrados para você. Então, essa apresentação do projeto, é o parecerista que preenche, normalmente ele pega informações do resumo do seu projeto, né? Mas aqui o que eu quero mostrar que vai cobrar para você lá, por exemplo, de informação, qual que é o objetivo do seu estudo, objetivo geral, objetivo específico, quais são os critérios de inclusão e exclusão, que eu vou explicar o que é daqui a pouco, qual é a hipótese, aqui é o objetivo da pesquisa, tá vendo? Objetivo. Avaliação de riscos e benefícios é um outro item que você tem que prever no seu projeto, né? Vou mostrar com mais detalhes, e considerações e comentários, isso aqui faz parte do parecer. Então, em linhas gerais, quando você vai montar um projeto de pesquisa para submeter ao comitê de ética, não é o projeto de pesquisa do seu doutorado, não é o projeto de pesquisa do seu mestrado. Isso é muito usual, a gente receber projeto de pesquisa, que é aquele projeto que você submeteu para entrar no mestrado ou doutorado, ou é um projeto um pouquinho mais escrito, que está totalmente fora dos itens que são solicitados num projeto de pesquisa para ser apreciado pelo comitê de ética. São dois documentos distintos, né? Bem, dos documentos que você tem que submeter, a folha de rosto é essa, que depois que você preencher todas aquelas abas, na aba 5 ela vai ser gerada, você vai fazer o download dessa folha de rosto, que vai vir preenchida com as informações gerais, você vai terminar de preencher com o CPF e o nome do diretor que vai assinar, né, daquele que é responsável pela instituição que vai assinar, você vai assinar, escanear, o diretor ou chefia vai assinar, carimbar, né? No caso, o diretor tem que carimbar, assinar e carimbar, o responsável pela instituição. Você vai escanear esse documento e fazer o upload dela na plataforma. Essa é a folha de rosto. Outros documentos que você vai falar, vai ter que submeter, vai fazer o upload dela na plataforma. Carta de encaminhamento do projeto ao CEP. Essa carta é um documento padrão que vai estar disponível no site do Comitê de Ética, em que você vai dizer para eles, né, que projeto é esse, o título dele, vinculado a qual programa, se você é mestrando ou doutorando, quem é o seu orientador, se tem financiamento ou não. Então, é um textinho curto, de 4 a 10 linhas, é bem curtinho, em que você e o seu orientador assinam, né? Então, é muito importante que a carta de encaminhamento do projeto, se for mestrado ou doutorado, ambos assinem, né? Tanto orientando quanto orientador. O termo de responsabilidade e compromisso do pesquisador, nesse caso, tanto você quanto seu supervisor, seu orientador vai ter que assinar. Esse termo de compromisso e responsabilidade é um texto padrão também, mas que você se responsabiliza a seguir e aplicar a 466, em que você assina e também o seu pesquisador assistente também deve assinar, né? A equipe não precisa assinar esse termo, só vocês dois que precisam subir e fazer o upload desse documento, porque entende-se que a equipe vai te responder, que você é o líder delas, né? Então, você é o responsável, então aquilo que está sendo listado como time que vai compor o seu grupo, eles vão estar acatando as suas orientações, né? E você está dizendo que vai assumir esse compromisso de seguir a 466, então, ok. O termo consentido livre esclarecido, que é o TCLE, ele é um documento que é muito importante, é um dos documentos que mais dá pendência, né? Normalmente é onde mais se tem erros de escrita. Por quê? Porque é um documento que deve ser escrito numa linguagem simples e acessível, que uma pessoa leiga, completamente leiga, vai entender tudo, exatamente tudo que vai ser feito com ela, e ele é voltado para o participante de pesquisa. Então, a forma de linguagem dele não é uma linguagem científica. Então, como que você vai falar, né? Olha, vou dar o exemplo do Rafa, que é um equipamento médico assistencial que trata feridas de diabéticos.
olha, o senhor ou a senhora vai receber um equipamento que parece uma caixinha, que acende uma luzinha vermelha, essa luzinha vermelha não queima o seu olho, é desse jeito. O senhor vai ligar o botãozinho, esse botãozinho, ele tem um símbolozinho de I, de O, não vai falar input, output, não, que ele não vai entender nada. Tem que ser extremamente simples. O senhor vai colocar parado, em pé, amarrando com uma fita em torno do seu pé, o senhor vai limpar, vai colocar o pé em cima de uma cadeira. Então, todo o linguajar, você não vai poder falar em fotobioestimulação, você não vai poder falar em biomaterial, você não pode falar em neoformação tecidual, você não pode falar nenhum tipo de termo que seja científico. Por quê? Porque o termo consentido livre e esclarecido é um contrato que você vai firmar, ele é em 2 vias, com assinatura de testemunhas, 2 testemunhas, até 2 testemunhas, em que você vai firmar, você, pesquisador responsável, e o participante de pesquisa vão assinar as 2 vias, vão rubricar a todas as páginas, caso tenha mais de uma página, né? Inclusive, as páginas são paginadas da seguinte forma: 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Se vier, por exemplo, um TCLE que tenha 3 páginas e a numeração foi 1, 2, 3 de página, volta por pendência, volta por erro. Porque é um documento que vai ter base jurídico, né? Você vai citar que a pessoa pode te processar, né? Que você vai ter que pagar indenização caso aconteça alguma coisa com ela, e é obrigado a ter esse trecho, que você vai pagar para ela o transporte, o gasto e qualquer outro custo que ela tenha envolvido no momento em que ela assinar aquele documento e for participando da sua pesquisa. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, aconteceu muito comigo, né, que é uma área que eu me forjei minha formação nessa área, né, trabalhando com ensaios clínicos, e a pessoa às vezes toma remédio cardíaco, de pressão, a sua pesquisa é tratar a ferida, mas você tem que comprar medicação, a pessoa chega olha, com a bula, né, de remédio, com a receita, eu estou precisando, não tem dinheiro, normalmente as pessoas são simples, então você acaba tendo que pagar. E é sua responsabilidade, né? Então, você prevê esse custo todo de um ensaio clínico, ele não é barato, ele não sai barato, porque cada indivíduo é um universo, e tem pessoas que têm boa índole, mas também tem pessoas que tiram proveito desse momento, desde pedir comida, pedir cesta básica, até material para algum tipo de, por exemplo, casos de, eu não tenho cadeira de roda para poder ir no hospital, não vou poder ir mais, porque aí eu vou ter que sair do experimento, aí você perde uma amostra, aquela amostra é importante para você, vai se alugar uma cadeira de roda, vai se tentar uma doação de cadeira de roda. Eu não tenho roupa para ir, estou sem roupa, vai você... Então, de tudo você enxerga nesse momento, tá? De tudo você visualiza nesse momento. Meu filho está com problema disso, aquilo, preciso de um apoio para poder ir e tal, vai ter que pagar passagem para a pessoa também que está acompanhando, vai ter que pagar o lanche para a pessoa que está acompanhando. Então, o termo consentido livre esclarecido é esse documento em que você vai normatizar tudo que você vai fazer com o indivíduo. Você vai ficar 40 minutos respondendo questionário, você vai ter que ter um iPhone ou um Android. Se não tiver, você vai ter que dar o Android, ou senão a pessoa é excluída do seu estudo, então você tem que dizer que se ela vai ser incluída, para ela ser incluída no seu estudo, que é o critério de exclusão, ela obrigatoriamente tem que ter um telefone, senão ela é excluída. Então, ali você vai falar que a pessoa vai ter que usar um celular. Então, se ela vai ter que usar um celular, vai ter que ter crédito nesse celular para ter internet. Então, você pode dizer isso no TCLE, eu vou pagar o crédito, você não vai poder obrigar ela a pagar, né, o crédito do celular para usar a internet para responder seu questionário. Então, tudo isso vai estar dito no termo consentido livre esclarecido. E, por exemplo, do Rafa, salvo engano, são 12 páginas, né? No último ensaio clínico que eu fiz, eram 12 páginas, de tanto item que tinha que ser detalhado para a gente não ter nenhum tipo de problema jurídico. Inclusive, caso, né, tenha problemas de outros ali que você tem que arcar. É importante destacar que o SUS não pode arcar com os custos dos estudos clínicos que a gente faz. Então, você falar assim, se a pessoa tiver qualquer reação alérgica, eu vou levar ela no pronto-socorro mais próximo. Não, você tem que dizer que você vai assumir todos os custos, você não vai transferir esse custo para o SUS. Então, não adianta levar na UPA, não adianta levar no HUB, você tem que levar lá no Santa Luzia, porque você que vai ter que arcar com esses custos. E isso acontece,
E não é pouco, acontece muito, né? É desde febre, que a pessoa sente e acha que é por conta da pesquisa, a coisas mais graves como amputação ou até óbito. Então, é por isso que a gente, como pesquisador, tem que estar muito consciente que quando a gente decide fazer um estudo clínico, a gente tem ali que estar com uma reserva boa para poder tocar. O termo de assentimento é um outro documento que também é assinado, só que ele é assinado por vulneráveis e também por crianças menores de 18 anos. Então, quando você vai fazer uma pesquisa que envolve crianças menores de 18 anos, os responsáveis têm que assinar esse TALE em que eles, a criança assina o TCLE, né? Aquele incapaz assina o TCLE, seja por digital, ou seja, na própria letrinha da criança, né? E TCLE para crianças, dependendo, tem as faixas etárias, né? Pode ser tirinha, pode ser cartoon, né? Coisas lúdicas, não precisa ser texto, não deve ser texto, dependendo da faixa etária. Para adolescentes aí já pode ser um texto, mas também com linguagem acessível a eles, né? Mas aí você tem, além do termo consentido e esclarecido, você também tem que coletar o termo TALE, que é um termo de autorização. Além disso, o termo de cessão de imagem e voz, que algumas pesquisas você tem que gravar, você tem que fotografar, você tem que filmar, então a pessoa precisa autorizar também esse termo de cessão. Então, esses 3 documentos são documentos essenciais, que o texto deles é um texto bem direcionado, que você não pode errar, e normalmente o que mais dá pendência são no TCLE, quando envolve TALE, e no TALE. O termo de cessão de imagem e voz é padrãozão, então não dá tanto. Bem, eu vou falar do projeto de pesquisa, mas eu vou falar aqui do termo de concordância institucional primeiro. O concordância institucional é um outro documento que, além da folha de rosto que o diretor tem que assinar, ele também tem que assinar esse termo de concordância institucional, que normalmente é um documento em que diz que está ciente que aquela pesquisa vai ser desenvolvida no ambiente da universidade, usando o laboratório tal, por um período tal, pelo pesquisador responsável tal. Então, essa declaração precisa estar assinada pelo representante legal da universidade. E, além disso, tem um termo de concordância da instituição coparticipante. O que é aquela instituição coparticipante? É a escola que você vai aplicar, que não é o UNB, é o hospital, que não é o UNB, é a clínica particular, que não é o UNB. Tudo que for fora da Universidade de Brasília é coparticipante, né? E podendo ser, inclusive, uma outra universidade. Então, essa outra universidade também vai assinar, e se é uma universidade ou é um hospital, vai tramitar pelo Comitê de Ética vinculado à Secretaria de Saúde desse distrito ou do estado, né, em que esses hospitais são vinculados, públicos são vinculados, ou se é uma universidade, ao Comitê de Ética dessa universidade, né, vinculada ao pesquisador da equipe ali que está responsável, ou alguém que você conhece que está responsável em aplicar parte do seu estudo nesse hospital. Então, são esses ambientes. Quando é em escolas, não tem comitê de ética, né, em pesquisas vinculado ao MEC, então não tem outro lugar para tramitar, a não ser no seu próprio comitê de ética, mas a escola é uma instituição coparticipante e ela precisa, o diretor da escola precisa assinar. São 10 escolas, as 10 escolas precisam assinar termos de concordância, então você vai subir 10 cartas de termos de concordância. Além disso, o CV, né, currículo Lattes de todos os pesquisadores, é muito importante, é muito comum a gente encontrar o Lattes do aluno e não encontrar o do professor, ou encontrar o do professor e não encontrar o do aluno, ou encontrar do aluno e do professor e ele lista, dá 10 pessoas na equipe e não coloca o Lattes, volta por pendência caso haja essa falha. Bem, pessoal, vocês estão silenciosos? Quer dizer que estão acompanhando? Será que eu caí? Sim, professor. Estão acompanhando, né? Tá, qualquer coisa vocês podem chamar, tá? O orçamento, antes de eu falar do projeto de pesquisa, que eu vou detalhar ele, mas o orçamento é um negócio muito, um documento muito importante, porque ele traz ali, que é muito usual a gente ver, é a pessoa orçar aquilo que ela vai gastar no projeto dela. Então, eu vou comprar uma impressora, vou comprar um computador, vou imprimir resma de papel, eu vou fazer um questionário, então eu vou comprar Botar sei lá... todos os custos, professora, desculpa te interromper. Exato. Na E a verdade, gasolina, que tá cara. Oi, contar, né? Até o gás possível, estou brincando, que tá caro também. A grande questão nessa planilha de orçamento, Vladimir, é você listar
todo o custo que você vai ter com o experimento, durante o experimento. Então, por exemplo, você, gasolina, se você vai daqui da UNB até o hospital, você tem que colocar, olha, trajeto de, sei lá, 10 quilômetros dia, valor de X reais a gasolina, tantos reais. Ônibus, por exemplo, vamos supor que vai ser 100 participantes. Esses 100 participantes vão estar distribuídos na região aqui do Distrito Federal ou do entorno. Então, vão pegar em média de 3 a 4 ônibus para fazer tanto ida e volta. Então, você põe o valor da passagem e põe o valor total. Alimentação. Mais a inflação, porque está variando muito. Está mal, né? Não, e orçamento você faz hoje o projeto, mas só vai ser aprovado no final do ano, aí você já está com o orçamento atualizado. Inflação de no mínimo 8%, você pode colocar aí. Gente, botar um risco, né, ainda. Você tem que ser pela margem a mais, né? Botar uma BDI, fazer uma tabela de BDI. Ai, gente. E aí, por exemplo, ó, a questão da alimentação, né, do lanche, você tem que colocar gastos com remédio. Então, se o seu experimento pode, nos riscos que você vai lidar, né, eu vou explicar o que é riscos lá no projeto de pesquisa, mas um dos riscos é a pessoa sentir febre. Então, se ela sentir febre ou alguma inflamação, ela vai ter que tomar uma medicação. Então, esse remédio você também inclui no orçamento. Então, o que se quer ver nessa planilha de orçamento é se você preveu, né, conseguiu prever qual o custo envolvido para execução, para rodar aquele protocolo clínico, aquele experimento clínico. Não é o do seu projeto, né? E aí é importante você destacar nessa planilha de orçamento de onde vai sair esses recursos. Então, se você tem financiamento, você vai falar, vai sair da bolsa de pesquisa do orientador, vai sair do fomento que a gente tem, do projeto tal, até mesmo porque o CEP precisa verificar se você vai ter condições de poder arcar com esse tanto de custo, né? Então, é muito importante que haja esse entendimento do que é o orçamento. E aí, quando a gente cai para dentro do projeto de pesquisa, a planilha de orçamento, ela também aparece da mesma forma. Então, é redundante. Tanto no projeto de pesquisa, você pode colocar a planilha de orçamento detalhada, mas você tem que subir, upload um arquivo separado disso, ou você pode simplesmente não colocar no projeto de pesquisa planilha e orçamento e subir sozinha. Não tem problema, não volta por pendência se a planilha não estiver aqui dentro. Mas normalmente, como as pessoas utilizam esses projetos, quando você recebe um projeto de pesquisa, ele normalmente é um projeto de pesquisa que passou por tramitação de fomento, então a planilha de orçamento está ali mais completa, né? Dentro do projeto você vê que tem outras coisas, mas essa que foi anexada como documento, planilha e orçamento, você vai selecionar lá, para subir, né? Você seleciona a abinha, que tipo de documento você está subindo, se é carta, se é TCLE, se é planilha de orçamento, aí ele vai liberar para você fazer o upload, né? Então, quando você selecionar esse tipo, você vai selecionar a planilha de orçamento e vai subir. Inclusive, a própria plataforma checa se você subiu todos os itens obrigatórios, ela dá uma checadinha, mas mesmo assim dá erro, né? Às vezes volta pendência documental. Bem, então, o que compõe um projeto de pesquisa que vai ser apreciado? Pode falar, Vladimir, se tem alguma pergunta? Sim, eu vejo que alguns, só voltando à questão lá do incentivo, né, de a gente tem que fazer todo o levantamento, tá? E se a gente não utilizar todo o recurso, a Certo. gente tem que devolver, correto? Na verdade, na plataforma Brasil, o que vai ser apreciado é se você tem recurso financeiro para trocar o projeto. Esse projeto provavelmente veio, esse dinheiro Tá. provavelmente veio de algum fomento, ou veio do financiamento próprio. Tem lá a seleção, financiamento próprio. Entende-se que você vai tirar do seu bolso para poder pagar. Aí, como que você escreve? Financiamento próprio com fontes do salário, vaquinha, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, você descreve. O que pode acontecer se eles receberem uma denúncia, por exemplo, que você não está conseguindo pagar, que você não está dando o lanche, ou que o CEP ele funciona também como um órgão que recebe, que fiscaliza, né, a execução da pesquisa. Ele recebe denúncias. Então, aí eles vão checar, mas o projeto dele é financiamento próprio, então é compreensível que ele não está conseguindo pagar. Então, isso aí é uma forma jurídica de poder... Porque uma vez aprovado o projeto, é importante que vocês saibam, o Comitê de Ética passa a responder juridicamente com os pesquisadores, né? Então,
Quando a gente assina as atas de aprovação dos projetos, todos têm que assinar o documento. Todos aqueles que assinaram estão falando, eu concordo com esse projeto de pesquisa, eu aprovei esse projeto de pesquisa, por isso que é tão sério, né? E aí, se tiver algum problema, todos vão responder, o comitê de ética inteiro responde junto com o pesquisador. Então, é uma forma de se dividir a carga, né, de certa forma. É muito mais fácil muitos lutando em prol de uma justiça do que um só sozinho, né? Então, é mais ou menos isso. Aí não tem devolutiva de recurso, você não passa recurso. O que pode acontecer é de você declarar, por exemplo, no seu orçamento que você vai ter um financiamento da FAP-DF, e aí o projeto da FAP não é aceito, ou é glosado, ou eles não passam a parcela. Aí o que você pode fazer é submeter uma emenda, que é uma correção, falando, olha, eu tinha declarado que era tanto, porque eu ia ter o projeto tal, não saiu o projeto, agora eu vou declarar que é tanto, e vou cortar isso aqui de custo, e o financiamento vai ser próprio. Aí você também fica resguardado. Toda mudança que acontecer no projeto, você tem que notificar ou por notificação ou por emenda. Notificação é quando você avisa que vai acontecer alguma coisa, quando você avisa que você, por exemplo, está enviando um relatório final. Agora, emenda é quando você faz alteração no projeto, é quando você muda o número de amostra, você adiciona um local de pesquisa ou tira um local de pesquisa, é quando você perde o financiamento ou ganha o financiamento. Então, a emenda é uma modificação, né? Você percebe um risco e adiciona um risco, aí ele passa por um processo de avaliação novamente. Mas são as duas formas de você comunicar, né, com o comitê de ética. Pode falar. Ótimo. Legal. Bem, aí o projeto de pesquisa, ele tem na sua formação, que é obrigatória. Esses itens são obrigatórios porque eles que vão compor aquele formulário, você vai copiar e colar, né? Aqui está falando que o documento que vocês vão submeter é o Word ou similar. Por quê? Porque para fazer o parecer, o parecerista ele tem que acessar documentos que são possíveis de copiar e colar. Porque ele vai copiar parte do seu parecer e levar para parte do seu projeto e vai levar para dentro do parecer para poder escrever. Então, vamos supor que você definiu lá, você chamou que os sujeitos da pesquisa vão participar, tá. Então, esse termo está incorreto. Aí a gente tem que copiar a linha que ele foi citado, o local onde ele foi citado no seu texto e colocar na página tal, no item tal, conforme o trecho a seguir, aí você coloca entre aspas o trecho. Foi-se usado o termo sujeito, solicita-se correção. O termo correto é de acordo com a resolução tal, dananã, participante de pesquisa. Aí você tem que fazer essas mudanças. Então, a gente tem que indicar partes do seu texto dentro do nosso parecer, porque por isso que é co-substanciado, né? Porque você traz as substâncias, os elementos que estão ali no projeto para dentro do seu parecer. Bem, então as partes, introdução é obrigatória. Na introdução, principalmente para a gente da engenharia, é fundamental que a gente traga um referencial teórico forte. Por exemplo, quem trabalha com eletroestimulação, com captura de eletromiografia, eletroencefalogramas, tudo quanto é relacionamento eletrodo, minimamente invasivo, perdão, ou até mesmo, às vezes, um experimento que é invasivo, você tem que trazer uma movimentação teórica, uma fundamentação teórica, perdão, consolidada, porque eles vão questionar se existe algum estudo ou outro que fez esse ensaio, se existe algum dado ou outro que pode ser usado para colaborar a segurança daquele ensaio. Então, é muito importante na introdução vocês tragam esses elementos. Existem casos, por exemplo, que isso eu falo porque eu fui o parecerista, que a pessoa trouxe lá um conjunto de informações, isso acontecia, foi até da pessoal como é que é? Educação física, né? Eles usam muito laboratórios de marcha, laboratórios de coleta de informação, e eles estavam querendo reproduzir um experimento que já tinha sido consolidado na literatura, que não trazia ali nenhum elemento novo, só que colocando o indivíduo numa situação de risco. Tanto é que teve que ser reescrito, né, essa proposição, porque a forma que eles estavam colocando, eles estavam querendo provar uma coisa que já estava na literatura consolidada, só que colocando a pessoa numa situação de risco, uma pessoa com limitações de movimento, numa situação de risco, que poderia acarretar risco. E aí, não minimizavam esses riscos, né? Vou dar um exemplo, vou colocar idosos
de uma idade de X a Y, que tem limitação de movimento para andar sem muleta durante 100 metros para coletar um dado. Essa pessoa pode cair, né? E se ela cair, ela pode quebrar um fêmur. Se ela quebrar um fêmur, aí a gente já sabe o estrago está feito. Então, o comitê de ética ele se debruça em cima disso, sendo que essa informação de marcha de pacientes assim já foram feitos, já tem idade necessária, que aquilo não se justifica. Então, na introdução, é importante que se tragam essas informações sólidas, porque o CEP vai atrás, né? Por exemplo, ele, mesmo que não esteja citado na introdução, vai atrás de outras fundamentações para poder até mesmo embasar a reprovação do estudo ou a aprovação do estudo. Acontece de vir em parecer citar estudos que não foram referenciados no próprio projeto, em que a pessoa fala, olha, de acordo com o estudo tal, foi consultado, né, na revista tal, não sei o quê, e verificou-se isso, e se solicita que faça uma análise desse dado, então há uma discussão desse ponto de vista, né? Não questiona-se, assim, do ponto de vista de se sua metodologia está certa ou errada, se seu dado está certo ou errado, não. O que questiona é se isso que está sendo feito tem relevância científica para submeter aquele participante de pesquisa àquele experimento. E aí, os objetivos, tanto geral quanto específico, é muito importante que a gente destaque esses objetivos, o geral e os secundários, ou desfecho primário e desfecho secundário. Materiais e métodos todos utilizados, né? E quando se trata de engenharia, a questão dos equipamentos é importante descrever, destacar, por exemplo, como eles não têm uma formação na área das engenharias, quando fala de aquisição de dados, de sensores, dizer que não tem choque, que a corrente que circula é pequena, que o contato é mínimo. Então, todas essas descrições são importantes porque realmente existe ali uma limitação de conceito que a gente não pode deixar de destacar para que a gente tenha a aprovação, né, minimize a falta de compreensão e maximize o êxito. E aí existem itens que a gente costuma não trabalhar muito, mas que na área da saúde isso é comum, mas para a gente da engenharia a gente tem que se adaptar, que são critérios de inclusão e critérios de exclusão. Aqui está escrito errado, é inclusão e exclusão, tá? Deixa eu editar aqui até. O que eu vou deixar com vocês lá? Que são esses critérios de inclusão e exclusão, né? Os critérios de inclusão e exclusão são aquilo que você selecionou como elementos que a pessoa tem que ter para ser incluso no seu estudo, né? Para conseguir essa inclusão no seu estudo, e aqueles elementos que ela não pode ter, se ela tiver, que ela não pode ter, não, que se ela tiver, ela não pode participar do seu estudo, são as exclusões. Não é um negando o outro, tá? Não é isso. Por exemplo, a pessoa tem que ser diabética, tipo 1 e tipo 2, tem que ter acima de 18 anos e tem que ser, e tem que ter, não pode ter, não, tem que ter feridas tipo 1, por exemplo. Classificação tipo 1. Então, se eu tenho um paciente, aí eu coloco como exclusão, não pode ser fumante. Então, se ela tem esses critérios todos aqui, então ela atende, mas ela é fumante, ela foi excluída, porque ela não pode ser fumante. Então, é isso que é o exclusão, é aquilo que filtra os seus dados. Imagine como se fossem os filtros que a gente projeta na engenharia, né? Então, a gente não filtra os dados, a gente não projeta um filtro para passa alta, passa baixa, passa faixa, ou note, né, para rejeitar alguma coisa, ou para filtrar algum tipo de ruído específico. Então, é o mesmo sentido, né? Você projeta esses critérios para você modular a sua amostra, porque a sua amostra fique dentro daquele universo controlado que você quer. Porque quando você vai aplicar esse estudo na prática, o que vai acontecer é que, às vezes, o pessoal da saúde vai querer te colocar pessoas que, às vezes, é um problema para ela ter ali, colocar ela numa pesquisa vai ser algo que até tira, né? Exemplo do projeto que a gente tinha, era uma pessoa que era um senhor que era alcoólatra, era fumante, tinha todos os critérios que não podia, e o pessoal da saúde empurrou ele para dentro do estudo. Quando a gente chegou na casa dele para aplicar, a gente percebeu que ele, né, estava com um cheiro muito forte de álcool, que fumava, que não seguia nenhum tipo dos critérios. Aí a gente teve que excluir. Então, isso é muito, muito frustrante, porque você lida também com a expectativa daquele participante. Aquela pessoa se torna uma pessoa que, às vezes, vai até levar uma má impressão do seu estudo, né? Então, na hora de selecionar, de dar essa expectativa, é muito importante que a gente tenha um entendimento claro dessas regras. E quem faz essas regras é você,
né, o pesquisador principal, e você que mostra para o pessoal da saúde, diz exatamente como que deve ser aplicado, e acompanhe para que não aconteça erros, né? E aí outro item também que a gente não tem hábito e que acontece muita devolutiva por pendência, que são os riscos e benefícios. Riscos é tudo aquilo que pode acontecer. Então, isso aqui para quem é negativista é excelente. De preferência, escolha uma pessoa assim, para poder trabalhar esse texto com você. Tudo que é ruim, que ele imagina que vai acontecer, você lista ali. Então, a pessoa pode fazer isso, pode cair, pode quebrar, pode não sei o quê, vai andar de bicicleta, por exemplo, né? Tem um experimento que a professora da engenharia civil fez, que é comparar a bicicleta com o ônibus. Então, a bicicleta, ela vai cair, ela vai quebrar o pé, ela vai ralar, ela vai quebrar o braço, ela vai não sei o quê, vai... Tudo que era ruim. E aí, como você vai fazer para minimizar esses riscos? Aí entra a sua capacidade de olhar para tudo aquilo que pode ser problema e como você minimiza. Esse tópico que significa avaliar os riscos. É você identificar e solucionar, ou minimizar. Identificar, solucionar ou minimizar os riscos. Essa tudo que você vai fazer para contornar para que aquilo não aconteça, ou se acontecer, por exemplo, teve febre, então eu vou levar ela numa clínica, num hospital, ela vai ser consultada, ou eu tenho um médico na equipe que vai fazer a avaliação dos dados primários dela ali, a primeira análise, se precisar vai ser encaminhada para o médico, se precisar vai ser indicado um remédio, eu vou comprar o remédio, então isso aí é para monitorar, vou ficar monitorando a pessoa e etc. E benefícios é tudo aquilo que não é benefício amplo, né? Muito comum você falar, esse projeto vai construir uma melhora na sociedade, não. É benefícios para o participante. Então, ó, ele vai poder fechar feridas se o projeto for exitoso, ele vai ter melhor controle glicêmico, ele vai ter um acompanhamento com melhor controle da medicação, a pressão dele vai ficar melhor. Então, são os benefícios diretos e também indiretos que aquele paciente vai ter. Então, isso é muito importante. Além disso, o cronograma é o cronograma de execução do projeto de pesquisa submetido à apreciação ética. Mais uma vez, não é o projeto de doutorado. Então, eu vou começar a revisão bibliográfica, eu vou fazer... Não, é aquilo que você vai fazer, ó. Se aprovado pelo comitê de ética, eu vou chegar no hospital, vou fazer o treinamento da equipe durante as primeiras semanas, depois eu vou fazer a seleção dos participantes durante 3 semanas, depois eu vou fazer a coleta de dados durante 5 semanas, depois eu vou tabular esses dados, depois eu vou fazer uma palestra dando a devolutiva desses dados para os participantes, e lá. Então, isso tudo são os elementos que vão compor o seu cronograma, e não um cronograma que é voltado para projeto de pesquisa de um projeto qualquer, né? Então, os documentos, eles devem ser submetidos sem serem fotos, né? Então, tem que ser escaneados. Aqueles documentos que exigem assinaturas de vocês têm que assinar e escanear, fazer upload dele em PDF e em Word. Então, termo de carta de encaminhamento. A carta sem estar assinada em Word e o mesmo texto assinado em PDF. Por quê? Porque parte do relatório, do parecer, vai ter que copiar esses dados aqui, certo? E aí, pessoal, infelizmente eu dou aula meio-dia, né? Então, na graduação, então eu preciso finalizar a aula, mas eu deixei um conjunto de perguntas, né, que está elaborado aqui a partir do slide 14, do slide 15, que são perguntas que vocês vão fazer de dúvidas e que estão aqui respondidas, tá? Então, tem um conjunto de perguntas, vai do 15 até o 30, o slide, em que vocês ali vão encontrar informações que são dúvidas corriqueiras, né, que vão aparecer. Mas é sempre importante falar, né, que toda pesquisa que envolve o ser humano, ela tem que ser apreciada, né, porém, é importante também a gente definir que tipo de pesquisa é essa, né, que classe de pesquisa é essa. Então, não vão confundir, por exemplo, pesquisa de satisfação, pesquisa de opinião de serviço, isso não é necessário de apreciação ética. IBGE, também não é necessário de apreciação ética. Então, esses tipos de monitoramento, eles são generalistas, então não impactam diretamente. Porém, outros tipos de pesquisa, aquelas que impactam na vida do indivíduo, que necessitam de coletar informação dele, seja direta ou indireta, essas precisam de informação, de aprovação ética, né? Bem, eu vou voltar aqui na tela. A aula tinha sido planejada para começar às 10, né? Então a gente acabou perdendo 20 minutos.
Bem, mas em linhas gerais eu acho que eu consegui passar o que eu queria para vocês na aula de hoje. Se vocês forem trabalhar com o comitê de ética, é muito importante que vocês consultem o site do comitê de ética que vocês vão estar trabalhando, chequem, né, as informações com os coordenadores do provável comitê de ética que você vai estar submetendo, né? Revisem bem o texto para não ter pendência, e mais que isso, né? Leiam a resolução, que é algo que a gente precisa ter, são 13 páginas, né? Então é curtinha a resolução, dá para se ler rapidinho, até mesmo para que você tenha esse domínio daquilo que você está escrevendo e daquilo que está sendo pedido. Bem, era isso. Vocês têm alguma questão? Não, professora, muito obrigado, bem esclarecedor, tá? Eu Que bom. já fiz um comitê de ética para minha pesquisa junto com a Lourdes na época, né? Ah, legal. Que bom. Para uso, na verdade, mas foi bem mais tranquilo, porque eu utilizei imagens médicas, né? Ah, você já usou banco de dados, já? Isso, banco de dados, mas aí foi fornecido também pelas Pela pacientes clínica. também. Aham. Teve termo consentido livre esclarecido, então. Isso, exatamente. Eu lembro, nossa, muita documentação. Eu imagino Legal. pro Rafa, eu tava aqui pensando, falei, Nossa, nossa senhora. ai, Maria, nem queira. O protocolo tá lá, o número, depois eu te mando. Você vê depois o conjunto de documentos, é enorme, Vladimir. Muita Sim, coisa mesmo. imagino. Muita coisa. E foi para o comitê, foi para o CONEP, né? Então, muito complicado. Foram 113 TCLIs, né, assinados. Então, e aquilo que eu comentei com vocês, né, de pessoas pedindo cesta básica, remédio para o filho, é tudo. São 113 indivíduos que você começa a relacionar diariamente, né? E quem é o pesquisador responsável que abraça isso? Era eu. Então, meu WhatsApp era assim, o tempo inteiro tocando, porque você tem que atender todos com muita responsabilidade, porque viram parte do seu dia, e se você não atende, eles podem te processar. Então, é algo muito sério, né? Por isso que, nessa segunda fase, com aquela submissão que eu fiz do projeto para estudar ainda o Rafa, né? Mas que foi para o que a empresa deu a carta, eu fiz a submissão no comitê, no CNPq, abriu de novo a chamada, fechou hoje, inclusive. Eu fiz semana passada. Eu coloquei para fazer estudo em sílico, né? E utilizando modelo animal, porque realmente o modelo humano tem que ter muita estrutura financeira, inclusive, né? De preferência que tenha fomento. Mas é isso então, pessoal. Olha, muito obrigada pela presença, né? Eu vou fazer o download daqui da lista de presença dos participantes. E mais que isso, vou deixar também salvo lá para que vocês possam reassistir caso necessário, tá bom? Obrigada a todos. Obrigado. Desejo a todos uma boa semana de trabalho e de estudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, professora. Muito obrigado. De nada, tchau, tchau.